Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 13, verso número 6. Kvachit vitoya sarito bhiyati parashparam chalasate nirandha asadyadavam kvachidagni tapto nirvidyate kvachat yakshair hritashu. Kvachit, às vezes, vitoya, sem profundidade de água. Sarita, rios. Abhiyati, ele vai banhar-se ou mergulhar em. Parasparam, mutuamente. Cha, e. Alasate, deseja. Nirandha, não tendo estoque de alimentos. Asadya, experimentando. Davam, um incêndio florestal na vida familiar. Kvachit, às vezes. Agnitaptoha, queimado pelo fogo. Nirvidyate, fica desanimado. Qua, em alguma parte. Cha, e. Yakshehi, pelos rios, ou melhor, pelos reis, que parecem ladrões e gatunos. Hrita, subtraída. Asu, riqueza que lhe é tão querida como a própria vida. A tradução é a seguinte: às vezes, a alma condicionada mergulha num rio raso, ou, carecendo de grãos alimentícios, sai para mendigar alimentos de pessoas que não são nem um pouco caridosas. Às vezes, ela padece o calor causticante da vida familiar, que é como um incêndio na floresta, e às vezes fica triste porque sua riqueza, que ela ama tanto quanto sua vida, é sob a forma de implacáveis impostos de renda saqueada pelos reis. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ao ficar tostada com o calor do sol, às vezes a pessoa mergulha no rio para aliviar-se. Contudo, se o rio estiver quase seco e a água for muito rasa, nesse mergulho ela pode quebrar os ossos. A alma condicionada vive passando por condições miseráveis. Às vezes, suas tentativas de obter ajuda dos amigos são exatamente como mergulhar num rio seco. Com essas ações, ela não obterá benefício algum. Tudo o que ela consegue é quebrar seus ossos. Às vezes, sofrendo de escassez de alimento, alguém dirige-se a outrem que não é capaz de dar caridade e tampouco está interessado nisso. Às vezes, a pessoa fica envolta na vida familiar, que é comparada a um incêndio florestal. Samsara Davanala Lida Louca. O homem, sobre quem recaem pesados impostos governamentais, fica muito triste. Os impostos excessivos obrigam a pessoa a esconder sua renda. Porém, apesar desse esforço, os agentes do governo frequentemente são tão vigilantes e fortes que, de qualquer forma, levam todo o dinheiro e a alma condicionada sente-se muito desestimulada. Assim, as pessoas tentam ser felizes dentro do mundo material, mas isto é como tentar ser feliz no incêndio de floresta. Ninguém precisa ir à floresta para fazê-la pegar fogo. O fogo ocorre espontaneamente. Do mesmo modo, ninguém quer ser infeliz na vida familiar ou na vida mundana. Porém, conforme as leis da natureza, a infelicidade e a aflição são impostas a todos. Alguém deixar que outrem seja a fonte de seu sustento é algo muito degradante. Portanto, de acordo com o sistema védico, todos devem viver independentemente. Apenas os Shudras são incapazes de viver independentemente. Para se manterem, eles são obrigados a servir a alguém. Rezam os Shastras, Kalau Shudra Sambhava. Nesta era de Kali, todos dependem da misericórdia alheia para a manutenção do corpo. Portanto, todos são classificados como Shudras. No 12º canto do Srimad Bhagavatam, afirma-se que, na Kali Yuga, o governo cobrará impostos sem que, em troca, beneficie os cidadãos.
Anavristya vinamchanti durbiksha karapidito. Nesta era também haverá escassez de chuva, por conseguinte haverá escassez de alimentos, e os cidadãos serão muito molestados por impostos governamentais. Dessa maneira, inteiramente desapontados, os cidadãos abandonarão suas tentativas de levar uma vida pacífica e deixarão seus lares para refugiarem-se nas florestas. Ainda bem que a gente tem muita floresta aqui. Podem vir se refugiar e a gente dá um jeito. Bem, aqui é a continuidade do tema, e esse tema é muito próximo da nossa realidade. Precisamos estar bem atentos, porque é para aqueles que, de fato, estão, no mínimo, curiosos sobre como resolver os problemas da vida material, da vida condicionada. Dos 4 tipos de pessoas que buscam por Krishna, que buscam por autorrealização espiritual, tem aqueles que se aproximam porque são muito aflitos, estão sofrendo no mundo material e não entendem por que sofrem tanto. Procuram um culpado, outro culpado, vivem uma vida reativa, o tempo inteiro se defendendo, tentando se impor, achando, assim, tipo uma síndrome de paranoia. O mundo inteiro está contra mim. Assim, são os aflitos no mundo material. E eles lutam para vencer os obstáculos da vida, mas sempre estão afetados pela aflição. Esse é um tipo que busca os devotos. O segundo tipo é o curioso, aquele que acha que, sei lá, posso me dar bem nisso aí, pode ter alguma coisa interessante, vou ver o que é isso. E se aproxima da personalidade de Deus, tenta encontrar, imita tudo, se veste de acordo com como todo mundo se veste, faz tudo de acordo com o que todo mundo faz, e não aprofunda a sua experiência mística, a sua experiência esotérica. Ele simplesmente fica no folclore da coisa. Geralmente o curioso não passa dessa plataforma. O terceiro tipo é o tipo que busca por riquezas. Essa é muito difícil de entender. Como é que alguém vem para o movimento em busca de riqueza, né? Porque quem está aqui dentro sabe que não rola nada. Mas não é só o movimento. Aqui estamos falando de buscar a personalidade de Deus, não é? Então, eles buscam por riquezas. Por quê? Porque riqueza é uma aflição específica no mundo material. Ou melhor, a falta de riqueza é uma aflição específica. Todos estão sofrendo por falta de dinheiro. Ou melhor, a falta de dinheiro é sempre uma ameaça à felicidade da pessoa. Então, eles pensam que se aproximando de Deus podem desenvolver isso. E até existem religiões que desenvolvem uma teologia específica para essa classe de pessoas, chamada teologia da prosperidade. Eles misturam conceitos políticos da esquerda, do comunismo, do socialismo. Eles misturam esses conceitos, trazem para a vida espiritual, porque todo mundo busca por vida espiritual. Então eles cativam essas pessoas através de uma teologia que diz: vem, que Deus é Pai, Deus é rico, Deus vai lhe dar tudo, Deus não vai deixar você sem nada. Lembra daquela época que quando você estava em casa e sentava na mesa e a comida aparecia na mesa? Lembra daquela época que quando chegava no final do mês, mesada no bolso? Pois é, Deus é Pai. Então a teologia, quando a gente fica adulta, desaparece. A gente senta na mesa e não aparece nada ali, né? Chega no final do mês, o bolso continua vazio. É terrível, né? Ser adulto é terrível mesmo. Então, a teologia, buscar por riqueza, se aproximar de Deus em busca de riqueza, é por aí. E tem aqueles que são inquisitivos. Inquisitivos acerca da verdade. Perguntam, mas por quê?
por que este mundo tem que ser assim? Por quê? E quem é essa personalidade que está por trás de tudo isso? Por que existem tantas pessoas felizes em fazer austeridade em nome de Deus? E quem é esse Deus? Como se relacionar com Ele? Qual é a sua identidade? E quem sou eu mesmo? O que vai acontecer quando eu chegar ao ponto que meus avós chegaram e morreram? Quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Então, esses inquisitivos também buscam por Deus, né? Então, esse tipo de conhecimento que está sendo dado neste capítulo do Srimad Bhagavatam é um conhecimento que funciona como uma ferramenta muito adequada para nós ajustarmos as nossas tendências naturais, sabendo dos perigos que existem, os perigos naturais e às vezes artificiais, que existem no mundo material. Os perigos naturais, a gente sabe, há um perigo a cada passo. Então esses são os naturais, aquilo que qualquer momento pode acontecer um grande desastre, um terremoto, um vulcão, um furacão, uma seca terrível, que é muito próximo da nossa realidade nordestina aqui, ou uma inundação. Tudo pode acontecer a qualquer momento. E há também os perigos que são criados por pessoas mal intencionadas, como no caso os políticos. Nós brasileiros estamos agora passando por um momento muito difícil em relação a isso, porque nós descobrimos os nossos ídolos as pessoas da minha faixa etária, ídolos da sua juventude, ídolos que tinham uma ideologia que serviria para trazer, de acordo com o que pensávamos, a liberdade, a felicidade, a igualdade. Nossos líderes sendo até presos, nossos ídolos sendo presos e o mito em torno deles desaparecer, como agora aparece a cara verdadeira dos nossos ídolos. Porque a corrupção chegou a um nível tão descarado que, quando se descobriu, se viu que era um mal epidêmico. Praticamente toda a política invadida por esta epidemia da corrupção. E há muitas pessoas que decepcionadas pela situação do Brasil, se refugiam hoje no álcool, no alcoolismo. Há muitas pessoas, há já um estudo sendo feito de psicologia social que apresenta a reação, a decepção política, porque a pessoa viveu toda a sua juventude acreditando no ideal e pensou que estava chegando perto e depois uma frustração completa. E aí, drogas, né? E a droga lícita mais acessível está aí, que é o álcool. E é que provoca uma das doenças mais estudadas no momento também, o alcoolismo. Então, essa é uma situação bem dramática. E aqui o tema é nos advertir para isso. No verso, falando da alma condicionada, diz que às vezes ela mergulha num rio raso. E depois ela descreve que o rio raso é buscar ajuda de pessoas que não dão caridade. E ela só se quebra. Quebra os ossos do falso ego. Quebra os ossos do orgulho. Porque ela vai buscar abrigo, proteção e apoio em quem não pode dar. Em quem não é caridoso, que não acolhe a pessoa em suas necessidades. Então ela quebra os ossos. Aqui a analogia leva para essa compreensão. E sai para mendigar alimentos de pessoas que não são nem um pouco caridosas. Às vezes, ela padece do calor causticante da vida familiar. Aqui entra na minha especialidade, de apontar os mitos, né? De novo, vem aqui algo
que na incapacidade de nós observarmos a grande degradação da sociedade, a gente aplica para quem está mais perto da gente, os grihastas, as pessoas na vida familiar. E aí nós cometemos um grave erro, o erro de visão de mundo. Isso está aqui para nós olharmos para nós mesmos e para nós olharmos para o nosso público-alvo. Mas nós, em vez de olharmos para nós mesmos e para o público-alvo, comodamente nós olhamos para o vizinho e encontramos um grihasta e pensamos, isso aqui se aplica. Aplica aqui, é meu irmão espiritual aqui, que é meio irmão aqui, porque ele não canta japa, então ele é meio irmão só. Ele é irmão no ideal, mas não sei o quê, não sei o quê. E aí começamos a criar toda uma história com os grihastas, que são os nossos irmãos, nossos companheiros, as pessoas que estão na mesma batalha, nossa, na mesma luta, na mesma guerra contra a ilusão material. E são as pessoas que com um pouco de cuidado vão se tornar guerreiros, vão se tornar soldados. Talvez soldados falíveis, como nós somos. O Bhagavatam também fala dos soldados falíveis. E os soldados falíveis, como os membros familiares, aqui também vida familiar, então diz que os membros familiares são como soldados falíveis. Todo mundo quer soldados infalíveis. E descrevendo a floresta da ilusão, o Bhagavatam diz que os membros familiares são como soldados falíveis. Eu já escolhi um único soldado falível, que é a sogra. Os outros não considero falhas, mas para não negar o Bhagavatam, então a gente põe a sogra. Você não tem direito de lembrar disso quando sair dessa sala. Tá bem? A sogra dela está presente na comunidade, né? Então... Mas é só uma piada. Na verdade é só uma piada. Eu quero só amenizar o mito da... Vou mudar a palavra porque me falta a palavra mais adequada. O mito da autodestruição. Os mitos da autodestruição. Então aqui tem mais um mito da autodestruição do movimento Hare Krishna. De que a vida familiar... Isso é verdade. Mito não significa que é mentira. Mito é verdade. Mas é tratado com fanatismo, sem compreensão científica, sem compreensão filosófica. Mito não quer dizer que seja mentira. Tá? Mas aqui é um mito. O mito de que a vida familiar é como um incêndio na floresta. E é mesmo, todo mundo sabe como a luxúria nos incendeia. Todo mundo sabe como é. E sabe como essa luxúria destrói árvores cultivadas. E a plantinha do serviço devocional pode ser facilmente queimada pelo fogo da floresta. Então, a vida familiar, de fato, é isso. Não podemos mudar essa realidade. O que nós podemos mudar é considerar que a vida familiar em consciência de Krishna não está protegida. Isso nós podemos mudar. A vida familiar em consciência de Krishna está protegida pelo Dharma. Hoje ele está no altar, mas normalmente ele protege a vida familiar. O Dharma protege a nossa vida familiar. Quando a vida familiar está baseada no Dharma, baseada nos princípios religiosos, quando a família estabelece para a sua vida as bases espirituais, então essa família está protegida. E à medida que ela aprimora a proteção ao Dharma e a prática do Dharma, mais ela se protege da devastação provocada pelo incêndio. Quanto mais ela protege, quanto mais ela protege o Dharma, mais ela se protege da destruição do incêndio. Então, o X da questão, o segredo aqui da preparação do bolo, né? O segredo aqui
é simplesmente proteger o Dharma, conduzir a vida de acordo com o Dharma. E para isso o Mahabharata define o rei do Dharma, Dharmaraj, que é Yudhishthira Maharaj, alguém que estava inteiramente voltado para o Dharma, o exemplo mais clássico da literatura complementar Vaishnava, que é o Mahabharata. O exemplo apontado ali é de Yudhishthira Maharaj. Então, essa realidade de que a vida familiar é como um incêndio na floresta não pode ser banalizada em nossas vulgarizada, banalizada e trazida para a nossa realidade como algo realmente banal, vulgar. E usar e abusar desse conceito para criar discriminações, etc. O movimento hoje, na atualidade, século XXI e todas as características de hoje, já com o terceiro milênio avançado, né? São 18 anos já do terceiro milênio, o nosso movimento sofre por causa de problemas criados pelo mito de que a vida familiar é como um incêndio na floresta e que os membros da vida familiar sofrem um calor causticante. Então, isso fez com que os grihastas, homens, mulheres e crianças, se afastassem do Dharma, ao invés de se aproximar do Dharma. E quando se afastaram do Dharma, perderam o espírito missionário. E simplesmente se entregaram à sua natureza e à sua educação mundana. E nós sofremos tanto, nós estamos aqui e sabemos como nós sofremos a influência da nossa experiência mundana, nossa experiência prévia, os nossos interesses anteriores. Isso é muito comum na vida familiar. Quando a pessoa entra na vida familiar, toda a natureza material dela, educação, ideais, experiência de vida, tudo mais floresce, assim, brota nela. E ela começa a pensar da mesma maneira que ela pensava como antes de ser devoto. E aí é que mora o perigo. Aí é a hora do Dharma. É a hora de chamar o Dharma, né? de aplicar o Dharma. Mas é nessa hora, se o vizinho diz alguma coisa, aumenta a autoproteção do falso ego e o encapsulamento. E a pessoa mais se encapsula, porque ela já está em Maya, ela já está iludida. Toda a sua tendência mundana de gozo dos sentidos, de incrementar o gozo dos sentidos, de diminuir a austeridade pela vida espiritual, está ali, pronta. E aí, se qualquer situação, aquilo aumenta e a pessoa se encapsula e vai perdendo o gosto. Vai perdendo o gosto pela adoração às deidades, adoração a Tulasi, adoração aos devotos, adoração a Prabhupada. Ela vai se encapsulando e perde o espírito missionário. E foi isso isso é parte da história do nosso movimento. O movimento, por diversas situações de organizações sociais, o movimento desenvolveu a pregação com homens, mulheres, grihastas, brahmacharis, sannyasis, todo mundo junto. Em um dado momento, Prabhupada começou a dar sannyasi para rapazes muito jovens, 20 e poucos anos. O mais novo de todos, Adideva, recebeu sannyasi aos 19 anos de idade. Mais de 21, 22, 23 era comum, tem vários. Né? No Brasil mesmo, Ishvara tomou com 23 anos. E dos primeiros, Hridayananda Maharaj, também com 23 anos. Jayapataka Maharaj, também com 23 anos. Então, nesse momento, se criou um tipo de
humor secundário, uma onda, vamos dizer, uma mala onda, que era o sannyasismo, o brahmacharismo e sannyasismo. E naquele momento se valorizava demais a renúncia à vida de... Bastava uma pessoa ser um pouquinho estrita, bastava vir todo dia o Mangalarti, cantar 16 voltas forte, estudar um pouquinho, vai ser um bom sannyasi. Ninguém podia ver que pessoa qualificada vai ser um bom grihasta, vai criar bons filhos, vai poder entusiasmar, quem sabe até fazer o milagre de converter a sogra. Ninguém pensava assim, todo mundo pensava, pode ser um sannyasi. E rapidamente ajudava o camarada a virar um sannyasi. E quando ele virava um sannyasi, ele precisava se proteger. Então, naturalmente, ele desviava, se tornava um pouco mais estrito para se proteger. Era tudo bem intencionado, não tinha nada desses termos modernos que a Secretaria da Mulher põe no dicionário dela lá, né? Não tinha nada, não tem nada a ver com aquilo. Eu nem sei os termos. Mas eles queriam se proteger. Então eles queriam se proteger e eles estudavam. E quando eles estudavam, eles aprendiam. E quando eles aprendiam, eles pregavam. E quando eles pregavam o que eles estudaram para se proteger, eles falavam do tema incêndio na floresta. Então, vida familiar, incêndio na floresta. E ele já tinha pulado a cerca da vida familiar, já estava em outro pasto, né? Não tinha, para ele não tinha perigo, mas ele precisava falar daquilo. E ele falava para os brahmacharis. E os brahmacharis e os sannyasis discutiam esses temas. E criavam um desconforto. Não podia vir um grihasta carregando o filho. Que aí já vinha as brincadeiras. E aí, com seu saquinho de excremento na mão, né? Era assim mesmo. Com seu saquinho de excremento aí na mão, né? Não vou nem tocar, eu toquei, deixa eu lavar, purificar minha mão aqui, porque eu toquei no seu saquinho de excremento. Horrível, né? Bem desagradável a vida social. Mas isso aconteceu, é histórico, nós não podemos, assim, criticar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam curtindo uma mala onda somente. Não era a pessoa, era a mala onda. Mala onda... Os espanhóis entendem, mas os brasileiros... acho que os brasileiros do Hare Krishna entendem. Então, era só isso, não era nada profundo. Tanto que muitos desses sannyasis se tornaram grihastas. Muito poucos conseguiram se readaptar ao movimento como grihastas. Muito poucos. Quase todos que se tornaram grihastas se afastaram do movimento. Então, imagine como o movimento já sofreu. Vê se a gente pode ler um negócio desse, escrito por Prabhupada, escrito por Shukadeva Goswami, e não alertar para o perigo do mito. Eu não consigo ver isso como educador, como alguém que entende um pouquinho de planejamento estratégico. Eu não posso acreditar que isso tem que passar em branco. A gente tem que falar dos mitos e tem que falar daquilo que degradou a nossa organização social e que nos levou ao caos, como agora, em toda parte quase. Quase todos os templos vazios, muitas comunidades foram fechadas, essa comunidade quase fechou, a gente ressurgiu, fez a comunidade ressurgir agora com um novo pique, de novo com grihastas. Então, agora é a hora do reconhecimento, de compreender com profundidade. E o grihasta precisa entender o risco que ele corre. Porque se ele não entender, alguém vai dizer para ele. E pode dizer de uma maneira violenta. Porque a cultura de comunicação não violenta não é tão conhecida assim. Então, naturalmente, a pessoa vai comunicar de maneira violenta e vai ofender. E a pessoa que já é hipersensível, já está hipersensível, porque sente a temperatura aumentada ao redor de si mesmo, está hipersensível, então o que acontece com ela? Aí ela exagera a ofensa que sofreu. E aí começa, que a gente não precisa... Tem muita história para contar, mas não vou contar. A única coisa que eu vou contar da história
é que uma vez eu conversei com um devoto muito antigo, dos primeiros do movimento, e ele me disse assim: quando eu entrei no movimento, o Brahmachari era como Shudra. Tinha que trabalhar, fazer tudo, não tinha respeito de ninguém. Se precisava de uma escova de dente, tinha que fazer Sankta domingo para comprar a escova de dente. Se precisava de um tênis para fazer Sankta, tinha que coletar no domingo, porque até sábado tinha que dar tudo para o templo. E também tinha que comer de manhã feijão com arroz. Não era feijão com arroz, porque ele não é brasileiro. Mas tinha que comer de manhã aquilo tudo, aquela quantidade enorme, depois ir para a rua, não sei o quê, não tinha nada de dieta. Então, um dia eu pensei, eu vou aceitar a ordem de Grihasta. E aí eu virei Grihasta. E quando eu virei Grihasta, o movimento tinha passado dessa fase e agora tinha muito sannyasi que estava atacando os Grihastas. E aí quando eu virei Grihasta, eu tinha que encarar os brahmacharis protegidos pelos sannyasis e os sannyasis agressivos com os grihastas. E todo dia eu ouvia falar mal dos grihastas, e eu era grihasta. Eu tinha saído do ashram que eu era negligenciado, e agora eu estava no ashram e eu estou sendo negligenciado outra vez. Aí eu fiquei no ashram de grihasta. Aí depois de um tempão sofrendo, eu pensei, vou tomar sannyasi. Aí tomei sannyasi. Quando eu tomei sannyasi, os grihastas tinham se revoltado, as mulheres tinham se revoltado, e agora estavam atacando os sannyasis. E eu era sannyasi, e eu estava sofrendo de novo. Essa é a história do movimento, isso é verídico, eu posso dar... eu dei muita gargalhada, isso foi no meio de um Ratha Yatra, quando esse devoto me contou isso, no meio do Ratha Yatra, eu acabando de rir, tomando água de coco no Ratha Yatra e ouvindo essa história. E aí dizendo, quando eu virei sannyasi, o movimento já tinha mudado. Já tinha a Secretaria da Mulher, já tinha tudo isso revoltado com o que as esposas sofreram. Com a minha esposa, eu era acusado porque não dei proteção para minha esposa. Eu, como sannyasi, eu era um dos exemplos de maus grihastas. E eu agora, pronto, fiquei de novo torturado. Então não teve jeito para mim. Sofri como brahmachari, sofri como grihasta, estou sofrendo como sannyasi. Foi o que ele me disse. Foi bem engraçado. Felizmente agora já existe mais ou menos um equilíbrio e mais conforto para todo mundo. E isso, quando a gente se tornou mais justo, um pouco mais justo, dentro da sociedade, que ainda não está, mas quando a gente fez uma organização e fez a sociedade se tornar um pouquinho mais justa, então aí a gente começou a ter mais conforto para todo mundo. Hoje é muito mais fácil ser devoto do que em qualquer outra época. Não acreditem quando os devotos antigos saudosistas começarem a dizer, porque no meu tempo era não sei o que, tudo de bom. Tinha muita coisa boa, mas nunca houve um tempo em que fosse mais fácil ser devoto do que na atualidade. É muito mais fácil ser mulher no movimento, é muito mais fácil ser brahmachari no movimento, é muito mais fácil ser grihasta, é muito mais fácil ser criança no movimento hoje, muito mais fácil, e eu posso dizer porque fiquei 17 anos cuidando de crianças no Gurukula, é muito mais fácil ser sannyasi hoje em dia. É muito mais fácil, você tem muito mais proteção, tudo é muito mais claro, a pessoa entra sabendo tudo muito mais claro. Eu tomei sannyasi com 32 anos de idade, era muito novo ainda, pensava que era velho, mas era muito novo. E não tive, digamos assim, treinamento específico. Tinha que me virar para poder entender um monte de situações, eu tinha que me virar para poder entender. E eu já era adulto, diferente de outros com 20 e poucos anos que nem maturidade material suficiente tinha. Eu, pelo menos, acho que tinha. Trabalhei no mundo material e outras coisas. Então, hoje é muito mais fácil. Esperamos tornar mais fácil a vida dos velhos também, porque é uma experiência nova. O nosso grande risco hoje é com os velhos, porque nós não sabemos ainda, não temos experiência com velhos. O resto nós já temos experiência. Então,
o desafio maior hoje é com os velhos. O abandono aos velhos, o carinho que os velhos precisam, o acompanhamento que os idosos, né, precisam, a proteção de todo tipo que eles precisam. Isso é o que a gente precisa. Na verdade, esse é o grande desafio. Tudo continua desafio. A vida familiar continua um grande desafio. Vida de brahmachari, quase não tem brahmachari ainda. Mas está bem organizado e todo mundo já entende que brahmachari não é mais aquela pessoa negligenciada para fazer qualquer tipo de coisa. Brahmachari hoje é visto como um indivíduo. Isso não era visto como um indivíduo, era visto como um recruta número 345. Aí o camarada vinha lá, continência, né? Batia continência. Então, não é mais assim, felizmente. Tem poucos brahmacharis, porque também com o afrouxamento se desenvolveu um relacionamento menos preconceituoso e a falta da proteção que o preconceito traz. O preconceito nunca é bom, mas o preconceito cria certa dificuldade de mistura entre homem e mulher. Então, com a falta do preconceito, a mistura ficou muito maior, então as pessoas correm o grande risco de entrar na vida familiar prematuramente. E quando entram prematuramente na vida familiar, sofrem também um pouco mais do que o normal, porque entram prematuramente. Então, continuam os desafios, mas aqui especificamente nós precisamos ler sabendo isso aqui é a pura verdade, está escrito no Bhagavatam. O Bhagavatam transformou a filosofia, o Siddhanta, em histórias, em diálogos super interessantes para ficar mais fácil de se conhecer a filosofia. E aqui está a filosofia escrita de maneira fácil para nós que não temos tempo, que estamos sempre interessados em coisas superficiais e em historinhas que a gente possa ler e possa compreender. Então aqui está a filosofia como ela é, mas não se pode edificar um mito em cima dessa realidade que está escrita aqui. Nós precisamos entender como é arriscado. As pessoas na vida familiar devem absorver esta filosofia para seu próprio lar, construir o seu lar com este conhecimento. E não, como um Grihamedi, olhar o vizinho, como o meu vizinho está desfrutando, como o meu vizinho está desviado, como o meu vizinho está em maia, como o meu vizinho está não sei como, julgando. Seria um erro, porque quando uma pessoa toma consciência da sua própria limitação, ela busca pela compaixão, a compaixão de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu dá o remédio adequado, Enetya Usade Maya. Então, traz este remédio para a Maya. Chaitanya Mahaprabhu traz este remédio para a Maya. Então, a pessoa necessita da compaixão de Chaitanya Mahaprabhu. Quando ela entende que ela é fraca, que ela precisa de ajuda, ela busca a compaixão de Chaitanya Mahaprabhu, ela busca o serviço devocional. Então ela pensa, eu vou moldar a minha vida de acordo com o Dharma. O Dharma da era é cantar Hare Krishna. Eu vou cantar. E para cantar melhor, eu vou me associar. E para me associar, eu vou praticar a etiqueta, eu vou praticar as liturgias, eu vou aceitar o que tem que ser aceito. O puja, o kirtana, o bhajan, a japa, tudo, eu vou adotar tudo que precisa ser adotado para poder me associar e para poder interagir, para poder crescer e me fortificar. Então, essa é o único comentário que eu faria disso aqui, porque é a minha pesquisa, depois de ver tanto sofrimento no nosso movimento,
causado e também de ter participado desse sofrimento de alguma forma, apesar de toda a minha frieza e secura por temperamento, ainda assim, ninguém passa ileso nesse movimento. Ninguém passa sem sofrer situações sociais desagradáveis, interações desagradáveis. Ninguém passa. Não é possível, faz parte do mundo. É um truque padrão que Maya utiliza para nós devotos. Então todos passam. Então o que eu poderia explicar é isso. Aqui, quando fala do incêndio na floresta, Prabhupada diz que na vida familiar a pessoa é comparada a um incêndio na floresta e que termo em sânscrito Prabhupada usa? Quem lembra? Sansara dava nala lida louca. Então, que é Vishwanatha Chakravarti explicando o que a filosofia diz. E o que ele diz depois disso? Ele diz que o mestre espiritual é como uma nuvem que vem para derramar água no incêndio na floresta. A floresta está pegando fogo e por si só ela não vai apagar. O vento, pelo contrário, aumenta o incêndio na floresta. Ontem nós vimos a fogueira ser acesa tecnicamente de acordo com a ajuda do vento. O Dira quase não fez esforço nenhum, porque ele estudou a posição do vento, foi lá e botou tudo o vento para trabalhar para ele, para fazer a fogueira bacana, duradoura, não acabar rapidamente nem nada, ele fez tudo bem direitinho. Então, o mestre espiritual vem e joga como uma nuvem, derrama água sobre a floresta que tem o fogo ardente e apaga o fogo. Então, as instruções do mestre espiritual estão aqui, são as instruções de Prabhupada, e nós podemos conduzir a nossa vida em qualquer situação que estejamos de acordo com as instruções de Prabhupada. Muito obrigado a todos pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.